Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais uma semana do nosso curso aí de Matemática 1, tá? Do Faceduca. E hoje nós vamos começar um novo assunto. Nosso objeto de estudo hoje vai ser o prisma, tá? Ou melhor, os prismas. Beleza? Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver definição e características, classificação, planificação, área total, volume e alguns conteúdos extras, tá? Além dos exercícios no final da aula, tá? Então, para começar, vamos definir o que é um prisma. O prisma, ele é um poliedro que ele tem duas faces congruentes, paralelas e formadas por polígonos, tá? E essas faces que elas são congruentes e paralelas são aquelas que nós chamamos de bases, tá? E N faces laterais, que são paralelogramos, tá? Depois vocês vão entender por que do paralelogramo. Sendo que o número N, aqui o número de faces, varia de acordo com o número de lados dos polígonos da base, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Vamos aqui para o Polipro. Olha, esse aqui é um polígono que a gente conhece, tá? Ele é um hexágono, vocês concordam comigo? Ele possui 6 lados. Então, o que é um polígono? O polígono, ele é uma figura que ele é delimitado por essas duas bases, por esses dois hexágonos, tá vendo? E as laterais, olha, são formados por paralelogramos, que nesse caso são retângulos, tá? Lembrando que todo retângulo é um paralelogramo, tá? Então, olha, por exemplo, a gente pode mudar aqui. Por exemplo, esse aqui é um octógono, ele possui 8 lados. Então, ó, esse aqui é um prisma que ele tem como bases, né? Porque são duas bases, o octógono, tá? Lembrando que a base é o que está aqui em verde e a lateral são as partes azuis, como vocês podem observar. Aqui, se a gente quiser dar uma olhadinha, olha, aqui são os sólidos platônicos que nós falamos nas últimas aulas, na última aula, desculpa. Certo? A gente tem o tetaedro, o cubo, que a gente já viu, certo? Vamos voltar para a nossa aula. Então aí tem o nosso octógono, certo? Aqui nós temos uma base. Na parte de baixo aqui a gente tem outra base. Nós temos 8 laterais, tá? Que são essas partes em vermelho. A gente tem 4 aqui na frente e mais 4 aqui atrás, beleza? Bom, gente, o prisma reto ele pode ser dividido em dois tipos, tá? O primeiro tipo é o prisma reto. É aqueles que as arestas laterais são perpendiculares à base. Então, por exemplo, a gente tem essa figura, ó, e vocês podem observar que as nossas bases aqui, elas sempre fazem 90 graus, tá? Elas são perpendiculares. Bom, no caso do prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas à base, tá? Então, olha, tá vendo? A gente tem um certo ângulo aqui, ó, um certo ângulo θ aqui, tá? Então você pode ver que as nossas bases, que aqui no caso aqui é o pentágono, elas não estão alinhadas, certo? Existe uma certa, como se fosse uma certa deformação aqui para o lado, como se ela estivesse girando um pouquinho. Perfeito? Mas isso aí depois a gente vai ver com mais calma. Não está disponível. Os prismas recebem o nome de acordo com o formato da base. Como assim? Vamos voltar aqui para o nosso Polipro. Olha, vou para o nosso prisma. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é um prisma com base triangular. Vocês concordam comigo? Que as duas bases nossas são triângulos e aqui as laterais são formadas por retângulos. Então a gente fala que esse prisma ele é um prisma triangular. Por quê? Porque a base dele é um triângulo. Vocês entenderam? Então, por exemplo, vou voltar aqui para o nosso hexágono aqui. É um prisma com base hexagonal. Então, esse na verdade é um prisma hexagonal, tá? Porque a base é um hexágono. Então, se o exercício falar para vocês um prisma trapezoidal, isso quer dizer que a base do nosso prisma é um trapézio. Beleza? Bem fácil a nomenclatura dele. E aqui uma observação é que o prisma regular ele possui bases, as bases dele são polígonos regulares, tá?
Que é no caso que é o que a gente está mostrando aqui, tá? O que são os polígonos regulares? Os polígonos são aqueles que têm todos os lados de mesma medida, tá? E todos os ângulos internos também de mesma medida. Então, nesse caso aqui é um prisma regular, tá? Mas vocês vão ver que a gente vai trabalhar com bastante prisma que não é regular. Tá joia? Bom, vamos para uma parte interessante dos prismas, que eu particularmente gosto muito, que é a parte de planificação. Tá? O que é planificação? É a representação ou a apresentação de toda a superfície de um poliedro em duas dimensões. Tá? E eu gosto de falar que a planificação é o seguinte: é o processo de montagem de um poliedro. É como se você pegasse ele em duas dimensões e montasse ele. Tá? Vamos voltar aqui de novo. Por exemplo, vocês estão vendo esse prisma hexagonal aqui? Por exemplo, quando ele passa por processo de planificação, de que maneira que ele fica? Olha para vocês verem. Tá vendo? Então é como se aqui esse nosso prisma, ele tivesse desmontado, tá? Vocês podem ver que nós temos aqui as duas bases, certo? E as 6 áreas laterais. Desculpa, as 6 faces laterais. Então, é como se fosse o processo de montagem desse nosso prisma. Olha para vocês verem. Tá vendo? É como se ele fosse se fechando e formando o nosso poliedro, a nossa figura geométrica. Ó, desmontando. O prisma pentagonal, ele desmontado e agora ele vai ser montado. E, por exemplo, eu acredito que eu acho que quase todos conhecem, é quando a gente fala do cubo, tá? Acho que a maioria já conhece a planificação do cubo, em que ele fica dessa maneira, certo? Olha para vocês verem. Então essa parte sobe e essas duas partes fecham com essa parte daqui. Então, olha, por que a planificação ela é tão importante? Porque imagine, vamos supor, uma questão, ela te pergunta qual é a planificação correta, certo? E aí imagine que uma das alternativas ela esteja dessa maneira. Certo? Muito parecido, só que com o sexto quadrado que era para estar aqui embaixo, ele está aqui em cima. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente tentar fechar essa figura, essa face aqui, ela vai sobrepor com essa face aqui, ó. E aí essa parte aqui da frente, ela vai ficar vazia, tá? Ela não vai ficar tampada. A mesma coisa aconteceria se ao invés de ele tivesse desenhado uma face aqui, ele tivesse desenhado uma face aqui e essa face aqui não existisse, tá? A gente ia conseguir deixar esse lado aqui, ó, aberto, porque essa face aqui ia sobrepor com essa daqui, tá? Então por isso que a planificação eu acho que ela é muito importante. E ela vai auxiliar a gente também no processo de cálculo de área, que eu acho que é muito interessante, tá? Então já que a gente falou do cálculo de área, vamos para o cálculo de área, tá? A área total de um prisma, assim, eu não quero que vocês decorem fórmula, eu quero que vocês entendam, tá? É a soma das áreas de todas as faces do poliedro, tá? Então, por exemplo, imagine aqui a gente tem um prisma quadrangular, que nós conhecemos por paralelepípedo, tá? É a mesma coisa. E a gente quer saber a soma das áreas das faces, tá? Então, ó, imagine que esse nosso poliedro, que é um paralelepípedo, ele possui 3 dimensões. A dimensão A, vamos supor que essa aqui seja a dimensão B, tá? E essa aqui, que é a profundidade, é a C, certo? Então, olha, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que, por exemplo, nós temos, no caso do paralelogramo, nós poderemos considerar esse aqui como base, tá vendo? Então, nós temos duas bases, certo? Que é essa daqui e essa aqui de trás. Então, a soma das áreas vai ser duas áreas da base, que isso vai ter em todas
os poliedros, porque todos os poliedros possuem apenas duas bases, mais a área lateral, tá? E o que é a área lateral? A área lateral é essa área aqui, somada com essa aqui de cima, com essa aqui do lado e com essa aqui de baixo, tá? Então, essa é a fórmula da área total. E por que eu falo que é importante que vocês não fiquem presos na fórmula? Porque, por exemplo, imagina que isso seja uma piscina, tá? E ele fala para você que ele quer pintar a parte interna da piscina, tá? Então, olha, você vai pintar o fundo da piscina, que está aqui pra gente, certo? Que a gente não está vendo. Ele vai pintar essa parte aqui lateral, a parte lateral de trás aqui que a gente não está vendo também, essa parte lateral que a gente não está vendo, mais essa parte lateral, tá? Só que a parte de cima aqui não existe numa piscina, tá? Então não tem como a gente pintar, aqui tem água, tá? Depois que a gente encher a piscina vai ter água, depois que a gente pintar. Então aqui não tem como a gente pintar. Por isso que eu falo que a gente não pode ficar preso nas fórmulas. A gente tem que entender o raciocínio da questão e aplicar, tá? Porque, por exemplo, a piscina, ela vai ter a forma de um poliedro, certo? A gente vai poder calcular igual um poliedro. Só que a gente tem que ver o que esse poliedro tem, que a piscina às vezes não tem. Por exemplo, uma caixa de sapatos. Por exemplo, a caixa de sapato tem uma tampa. Se a gente tirar a tampa, a gente fica sem essa parte de cima. Vocês concordam comigo? Então, é basicamente isso. A gente vai fazendo alguns exercícios, a gente vai treinando, que a gente vai conseguir sair bem. Beleza? Bom, vamos falar do volume. O volume, gente, ele é idêntico para todas as figuras que são chamadas de prisma, tá? Todos os prismas possuem a mesma fórmula de volume, tá? E qual fórmula que é essa? O volume é igual a área da base vezes a altura, tá? A base a gente define, tá? De acordo com o que o prisma é. Se o prisma for, por exemplo, pentagonal, a gente vai ter que achar a área daquele pentágono, certo? Vezes a altura. O que é a altura? A altura, olha, é essa distância entre as duas bases, tá? Que são as nossas arestas laterais. Imagine que aqui nós temos aqui no caso eu desenho um hexágono. Tudo bem. Então imagine aqui que a gente tem um prisma hexagonal. A altura nada mais é que a distância entre essas duas bases, tá? Que é a nossa aresta lateral aqui, tá? E essa fórmula ela vai se aplicar para todos os prismas. E eu vou provar para vocês, tá? Então eu vou pausar essa aula aqui e volto com o próximo vídeo. Obrigado, galera!